mas graças a Deus Ele nos fala, escreveu aos Romanos capítulo 6, que esse nessa graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder dos pecados. Os irmãos encontraram aqui, amém? Amém. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado no pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quando a ter morrido de uma vez, morreu pelo pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Assim também vos considerados como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer de suas consciências, nem tampouco apresenteis vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo bem dos mortos, e vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentais por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis por o pecado para a morte, por a obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecesse de coração a forma de doutrina a qual fosse entregues. E libertados do pecado, fosse feitos servos da justiça. Falo como homem pela franqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentar agora os vossos membros para servir a justiça para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estava em livre da justiça. E que tudo tinha, então, das coisas de que agora vos vergonhais, porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus, tendes os vossos frutos para a santificação e por fim da vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Uma leitura um pouco extensa, mas se faz necessária. Paulo, ele quando nos deu o texto de falar sobre a graça não nos deixa permanecer no pecado, anda nos livra do poder do pecado. E eu já disse que um dia os irmãos também conhecedor que a graça ela é algo ao qual nós não merecemos. E Deus ela nos dá. Muitos nós ouvimos, os católicos, pessoas do catolicismo, que já receberam uma graça divina da parte de Deus. Nós, como deve dizer, nós recebemos uma bênção. A graça ela é algo que nós não merecemos, mas Deus nos dá. É o contrário da misericórdia, como muitas vezes nós temos. A misericórdia ela é o castigo de Deus, que nós merecemos o castigo, mas Deus nos livra. Por isso, todas as vezes nós ouvimos os irmãos a orar, os irmãos nós pedimos misericórdia, o Senhor tem misericórdia, porque a misericórdia é um castigo que nós merecemos, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele nos livra de todo o mal. E aqui não tem falado do pecado, que Deus quer ter misericórdia na nossa vida e nos livrar do pecado. Mas uma nessa noite nós vamos falar de pecado, porque Deus colocou no meu coração de falar de pecado. Nós fizemos uma leitura extensa, onde vamos falar da graça de Deus e fala muito sobre o pecado. Mas o que é o pecado? Alguns irmãos sabem o que é pecado, outros irmãos leem e têm entendimento do que é o pecado. Pecado não sabemos o que é. Os irmãos sabem o que é pecado?
Pecado é errar o alvo. E qual que é o nosso alvo? O nosso alvo é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, o nosso alvo é Jesus, quando nós erramos por Jesus. Então, o que é pecado? É errar o alvo. É transgredir as leis estabelecidas por Deus. Deus, ele nos dá uma lei, Deus, ele nos dá um mandamento, e nós erramos, nós pecamos. Nós saímos da direção de Deus. Então, o pecado é errar o alvo, é transgredir as leis estabelecidas por Deus. Através do pecado, todos nós somos condenados. Mas através de Jesus Cristo, todos nós podemos obter a salvação. Podemos obter a salvação. A salvação, nós sabemos que ela é individual. Cada um tem que buscar a sua salvação. Não adianta eu querer ter a minha salvação e porque eu sou salvo, querer levar a minha família para o céu. Não. A minha família tem que buscar a sua salvação. O irmão dele tem que buscar a salvação dele. A família dele tem que buscar a salvação dele. O máximo que nós podemos fazer é orar para que a nossa família venha ser salva. É orar para que os nossos entes filhos venham ser salvos. E um dia conheçam a verdade assim como nós conhecemos. E qual a diferença do pecado, irmão? Malaquias capítulo 3, versículo 18 nos diz que, e outra vez, veja a diferença entre o justo e entre o ímpio. A diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Mas por quê? Qual a diferença? Nós crentes, como nós sabemos, nós estamos meditando na palavra, ouvindo a palavra, levando a palavra de Deus, meditando, participando dos cultos, aprendendo a palavra, nós sabemos o que é o pecado, como é que é errar o alvo. Então, como nós estamos aprendendo. Então, o justo só uma ilustração para que eu possa entender. O justo, um exemplo. Se ele está com os paus na mão, esse pau está leve, mas se ele enche de água do pecado, ele vai entender para nos braços. Mas ele vai entender que está pesando. Então o balde ficou pesado, porque o balde encheu de água. Aí depois, se tiver colocado pesado, então ele andando com aquele balde, ele vai ver que ele está pesado. Às vezes, quando pega o balde, já vê que o balde está pesado. Você sente. Então nós, como justos, nós sabemos quando o pecado está nos rodeando. Então nós temos que nos resistir. Já o ímpio, qual que é a diferença? Se você pegou um balde de 10 litros, você sentiu a diferença desse peso. Você sabe que está mais pesado. O crente, ele sabe quando o pecado está nojento. Já o ímpio não, mas você mergulhar uma piscina com 100 metros de água, ele mergulhou, olha a diferença de 10 litros para 100 litros de água. Ele já está, ele não sente o peso da água, porque ele já está contaminado pelo pecado. Ele já não sabe o que é pecado, ele já está contaminado. Se você tentar corrigir, ele vai se levantar contra você. Mas nós, os justos, nós sabemos, nós temos que praticar o dia a dia. Nós temos que estudar o dia a dia, nós sabemos o que é o pecado. É errar o alvo, estabelecer as leis, nós estamos pedindo as leis estabelecidas por Deus. E qual são as leis que Deus nos deu? Não errar, não matar, não roubar, não adulterar, não pegue, não macule seu irmão. Tudo isso é pecado. Mas de onde vem o pecado? Qual a origem do pecado? Os irmãos sabem o pecado, que ele nos levou a para Ezequiel 28. Deus levou um monte de Bíblia aí para manter. Ezequiel 28, capítulo 28, versículo 14 e 15. E outro já deixa preparado de Isaías 14, versículo 13 e 14. Onde começou o pecado, a sua origem. Ezequiel capítulo 28, versículo 14 e 15. Isso, Ezequiel 28, 14 e 15. Isaías 14, versículo 13 e 14. O irmão já deixa preparado para nós lermos de para nós termos tempo. Ezequiel 28, 14 e 15. Isso. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estava. No meio das pedras afogueadas andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que te achou iniquidade em ti. Achou iniquidade, achou pecado em ti. Foi lá que começou. Lúcifer, a palavra de Deus, Lúcifer, Lúcifer, repetia luz. Deus criou, mas Deus criou para tomar conta do trono de Deus. Deus criou para, era um cargo alto que tinha no céu, e Deus criou ele. Muitos estudiosos dizem que Luz foi criado com o poder de 10 vezes mais de um anjo, porque ele foi feito para tomar conta do trono de Deus. Mas só que se achou iniquidade em ti. Qual foi a iniquidade dele? Isaías 14, versículo 13 e 14. Qual foi o nome que achou?
tinha colocado o pecado no seu coração, porque, por causa do orgulho, ele queria ser aquilo que ele não era. Deus criou ele para ele tomar conta do trono de Deus. E ele não tomou. O que ele fez? Ele revelou o seu orgulho. Foi lançado do selvagem como um Deus do céu. E hoje nós podemos dizer que são os anjos maus que estão por aí ao redor, tentando destruir, tentando fazer que eu não teria pecado. É isso daí que é o risco do pecado. Começou lá, né? Amém? A natureza é pecaminosa. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Eu vou entrar em mais Efésios, capítulo 4, versículo 18. Evangelho de Romanos, capítulo 3, e versículo 20. Nos quais Deus necessita como chegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não escandem a luz do Evangelho, para nós de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quem é o Deus que serve? Satanás. Ele que serve os impedimentos das pessoas. As pessoas ficam cegas e não conseguem chegar à verdade. Não conseguem chegar o pecado que estavam controlando. Quem mais Efésios 4, 18? Outra referência? Efésios capítulo 4, versículo 18. Efésios 4, 18. Endurecidos de entendimento, alheios da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Coração endurecido. Sabe como eu me lembro quando falo coração endurecido? As pessoas têm coração endurecido, eu me lembro de Lázaro. Mas Lázaro é aquela época quando Jesus chegou, Marta falou: Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal. E Jesus olhou para Marta e falou: Marta, mandai tirar a pedra. O que tem a ver com o coração endurecido? Quando tiraram a pedra, Jesus falou: Lázaro, saia para fora. E Lázaro saiu. Sabe o que eu quero dizer com o coração endurecido? Tem muitas pessoas que têm uma pedra no coração. Você fala de Cristo, você prega Cristo, somente ouve, mas não deixa que a palavra de Deus venha penetrar. É uma pedra que está na frente do coração, que não permite que a palavra de Deus venha entrar. E Deus sabe como é que estava dentro daquele coração. Jesus, quando Lázaro sai para fora, Lázaro ressuscitou. E a palavra de Deus quer entrar nesse coração, mas é uma pedra que está impedindo. Porque Deus sabe que lá dentro tem angústia, lá dentro tem rancor, lá dentro tem temor. E se a palavra de Deus entrar, Deus quer alguma coisa subirão, de parar, lá. Só Deus sabe lá dentro do porão do coração da pessoa. E essas pessoas estão com o coração endurecido, não deixe que a palavra de Deus venha penetrar o seu coração. Não permite. Ouve a palavra de Deus, mas não vá. Lembra aqui que o nosso pastor já pregou? O céu está a 45 centímetros do cérebro, do coração. As pessoas ouvem, guardam essa emoção da